Todos nós somos regidos por sonhos, por desejos. O ser humano é, por definição, um ser que deseja. E a vontade de viver aliada a outras vontades faz com que todos nós façamos coisas inimagináveis. Nós, quando queremos alguma coisa, quando ficamos de frente de um desejo e queremos realizar esse desejo, trazer o sonho à existência, nós arranjamos força, disposição, sabedoria, criatividade que a gente nunca imaginou. A gente cria, a gente vai atrás, a gente faz coisas que de fato são impressionantes. O ser humano tem uma capacidade de superação que é de fato muito incrível. A esperança. Nós falamos de esperança até mesmo quando não usamos a palavra esperança. O conceito da esperança, ele está nas entrelinhas dos nossos livros, das nossas músicas, das nossas reflexões. Inúmeros apontamentos, inúmeras ideias para que você tenha no seu coração esperança. Você pode ter esperança com a vida? Pode. Você pode viver uma vida nova? Sim. Você pode viver transformações na tua história de vida? Sim. Desde que você tenha um compromisso radical com você mesmo. Desde que você esteja engajado com a tua própria história de vida. E esse é um item que às vezes incomoda muita gente, que prefere viver uma esperança daquela dos braços cruzados, onde a gente fica esperando coisas mágicas acontecerem, inesperadamente, como uma surpresa, e a vida muda num piscar de olhos, como que num abracadabra. Não, o nosso projeto de esperança, ele propõe uma vida diferente para o amanhã, desde que você tenha uma nova postura hoje, desde que você esteja comprometida com a tua vida hoje, por mais difícil que a tua vida esteja, por mais difícil que seja olhar para o momento que você está vivendo. Nós acreditamos e queremos gerar esperança exatamente para que as pessoas não fiquem alienadas na vida, iludidas diante dos processos da vida. Tem gente que vive a esperança desse jeito, de braços cruzados, esperando coisas acontecerem, sendo que ninguém nunca prometeu que essas coisas aconteceriam. Nós temos que sim trazer à existência da nossa vida algumas coisas, e isso é um projeto de esperança e de muita esperança. Porque você pode realizar coisas, você pode trazer à existência, você pode gerar movimentos de vida no seu coração que vão colocar a tua vida em um novo nível, num novo patamar. Isso é esperança. Acreditar que a situação que você está hoje, ela não precisa se estabelecer e manter você nesse lugar para sempre. Nós precisamos, sim, acreditar nessa esperança do engajamento. De pessoas que olham para a vida e falam, eu vou começar a fazer algo diferente, porque existe uma vida diferente para quem faz coisas diferentes. Existe uma vida nova para quem faz coisas novas. Mas não é a esperança dos braços cruzados, de ficar assistindo filme de sessão da tarde e falando, Senhor, me abençoa. Não, isso é a esperança do preguiçoso. Nós estamos falando da esperança dessa pessoa que não importa a idade, vai se reinventar profissionalmente, que vai fazer outro curso, que vai fazer outra faculdade, faz pós-graduação, que se dispõe a fazer coisas que não gostaria de fazer, mas porque quer viver uma vida diferente, vai se mexendo, vai se mexendo, vai se mexendo, e coisas novas acontecem para quem faz coisas novas. Saiu da sua zona de conforto, saiu da sua zona de acomodação, descruzou os braços e foi viver, levantou e foi viver, que é isso às vezes que a gente precisa fazer. Não, mas eu estou orando, ótimo, a gente precisa orar mesmo, mas a oração não é para mudar Deus, a oração é para mudar a natureza daquele que ora. Eu tenho que orar, não é para Deus fazer coisas, eu tenho que orar para que eu tenha coragem para eu ir fazer minhas coisas. Coisas novas acontecem para quem faz coisas novas. Uma vida diferente é possível para quem se dispõe a fazer as coisas que tem feito nos últimos 10, 15 anos, de pessoas que estão fazendo sempre a mesma coisa e estão dizendo, a minha vida não muda. Claro que ela não muda, você não muda. Ah, mas coisas novas não acontecem comigo. Claro, você não se dispõe a viver as coisas novas. E elas não vão cair no teu colo de uma maneira mágica. Inclusive nem tem graça, porque muito mais legal é no final de tudo você poder olhar e dizer, eu que fiz.
Eu dei as mãos para Deus, eu fiz uma parceria com Deus e essa parceria resultou numa vida diferente. Essa vida resultou numa vida com sentido, porque eu levantei, me mexi e fui fazer algo diferente. Então, a gente pode fazer coisas novas, sim, mas a gente pode ficar de braços cruzados, sim. No leque de opções existenciais, cruzar os braços e deixar a vida embora é uma opção. Só que lembre o seguinte, que sempre que você decidir deixar a tua vida à deriva, primeiro lembre que isso é uma decisão. Não é que tem gente que diz, eu não estou decidindo nada, minha vida está à deriva. Não, você decidiu, você deixou a tua vida à deriva. E a vida à deriva, ela sempre vai te levar para algum lugar. Talvez um lugar, inclusive, que você deteste, mas foi a tua decisão. Então, ao invés de ficar de braços cruzados e dar o nome de braços cruzados e omissão de esperança, é melhor a gente pegar o remo nas mãos e nos movimentar em direção a algum lugar, sabendo que nessa travessia, sabendo que nesse caminho, Deus está interessado na nossa vida. Todo mundo aqui tem uma questão, todo mundo aqui tem um ponto de interrogação, todo mundo aqui está lidando com alguma coisa que incomoda. Isso nos iguala, o ser humano sofre porque a dor está no viver. Porque inesperadamente o nosso mundo pode desmoronar. Uma ligação, você recebe uma ligação, está tudo tranquilo, você recebe uma ligação e aquela ligação faz com que o teu mundo venha abaixo. É o resultado do exame que você fez e abriu, e as notícias são as piores possíveis. É um mundo que desaba. É um pedido de divórcio inesperado. É um mundo que desaba. Uma demissão. A morte de alguém que nós amamos. Tudo isso que eu estou falando aqui é possível a todos nós. Isso não tem a ver se eu errei, se eu não errei. Não, tem a ver com o fato de eu estar vivo. Tudo isso aqui é possível para quem está vivo, porque a dor está no viver, o sofrimento faz parte da vida dos seres humanos. Repito, não é se, mas é quando. Tem muitas dores na nossa vida, não é que se eu vou viver, é quando. Não é condicional, é temporal. Ou seja, cabe a nós, seres humanos, aprender a lidar com o sofrimento, com a dor, porque ela faz parte da nossa vida. Existem algumas sensações de alegria que elas estão reservadas para as pessoas que encaram os desafios da vida. E não é quem vence, é quem encara, é quem suporta, é quem supera. Superar significa que eu deixei e toquei minha vida para frente, não necessariamente que aquilo foi resolvido. Então existe sim uma possibilidade de que as nossas lutas entrem para a história da nossa vida como um período, claro, difícil, um período, claro, de dor, um período, claro, de choro, mas também um período de crescimento, onde a gente ficou mais perto de Deus e por isso nós conquistamos uma vida plena. Eu me levanto para enfrentar os meus dias difíceis, porque eu acredito que a vida pode ganhar outro sentido quando eu encaro aquilo que eu não tenho vontade nenhuma de encarar. Mas eu quero que você pense o seguinte: algum problema que se instaurou na tua vida e de repente te dominou. O desemprego que bateu na tua casa e dominou, ditou o ritmo da tua vida. Uma doença que chegou e agora ela chegou e dominou você. E agora ela dita como é e como não é. E o teu sábado que era de um jeito, agora por causa dessa doença é outra. A doença dita a tua vida. Ou seja, para pensar não necessariamente em alguém te dominando, mas numa situação que te domina e que às vezes te deixa de mãos atadas. Quando a gente vive alguma coisa difícil, um desemprego, um divórcio, uma morte, uma doença, um filho que começou a usar drogas, entre outras coisas, é o processo chamado negação. O que é a negação? É quando você recebe aquela notícia difícil e a primeira reação tua é o quê? Não pode ser. Nossa, já negou. Não acredito. Negou. Não consigo lidar com isso, eu não quero ver. É a negação. Não é possível que isso esteja acontecendo. Não consigo acreditar que isso de fato bateu na minha casa. Então a gente nega por quê? Porque é um recurso de defesa. Então eu não vou dizer para você, não negue. Por quê? Porque é do ser humano, negação faz parte da nossa vida. A gente nega para quê?
para talvez ganhar força para lidar com essa situação ali na frente. Então eu diria para você, não precise se preocupar em ter negado, mas tome muito cuidado para você não passar a vida negando. Porque quando você passa a vida negando, significa que você está se desconectando da realidade. Esse é o grande problema da negação. O nosso foco fica nas distrações, nosso foco fica nas ilusões, nosso foco fica nas fantasias. Repito, não é quase inevitável negar num primeiro momento, mas no segundo momento eu preciso afirmar. Se num primeiro momento eu nego, no segundo eu tenho que afirmar. A doença chegou, ela é uma realidade, é verdade. Meu parceiro, minha parceira foram embora, é verdade, é uma realidade. Estou desempregado, eu preciso lidar com isso. Estou doente, eu preciso lidar com isso. Eu preciso responder à vida, a tudo aquilo que a vida me propõe. Eu não posso passar a vida negando, porque negar um problema significa deixar com que ele cresça. Porque negar a existência de um problema é exatamente fazer com que ele cresça. Então eu não tenho que negar, eu não preciso ter vergonha, eu preciso sim ter coragem de dizer, de fato, essa minha nova realidade, eu quero enfrentá-la. E chega uma hora na vida que eu preciso abrir os meus olhos e entender que eu perdi a pessoa que eu amava, que os meus sonhos foram embora, eu preciso ficar de frente com isso. Então se num primeiro momento eu nego, num segundo momento eu preciso afirmar, eu preciso responder a minha negação. E outra possibilidade nossa é o desespero. Se haviam os que negavam a realidade, haviam os que não conseguiam perceber outra coisa senão a realidade nua e crua. Pessoas obcecadas pela tragédia. Pessoas obcecadas só por aquilo que é ruim. E o problema do desespero é que ele deixa a gente entorpecido e a gente faz coisas absurdas quando a gente está desesperado. O desespero nos leva a fazer coisas que depois a gente coloca a mão na cabeça e fala, por que é que eu fiz isso? Porque você estava desesperado, desesperado. O desespero não deixa a gente enxergar nada além daquilo que está aqui. E a esperança engajada, ela não nega, e ela também não permita que eu fique vendo só o que está aqui. Ela contempla o que está aqui, mas também me leva a enxergar possibilidades. Por isso que no meio desse caos todo, vira e mexe, a gente precisa alimentar o nosso coração de esperança. E a gente não pode permitir nem que a nossa vida vá para a ilusão da negação, onde a gente fica fingindo que não está vendo nada, e nem para o absurdo do desespero, onde o pessimismo toma conta da nossa vida e a gente joga a toalha no chão e desiste de viver. Não, há de se ter um equilíbrio. Viver dá muito trabalho. Há de se ter um equilíbrio entre a gente entender a nossa realidade e acreditar que ela pode mudar. Se Deus é por nós, ela pode mudar. Você precisa ser profeta da sua própria vida, se olhar no espelho e denunciar os seus próprios erros. Você não pode negar os teus erros. Não caia na negação de nada, inclusive dos teus erros. Você precisa abrir o teu coração, talvez diante do espelho, e dizer, você está errado aqui, aqui, aqui. É profeta de si mesmo. Você precisa fazer apontamentos da tua vida e dizer, chega de ficar me escondendo, chega de ficar jogando para o Réveillon, chega de ficar jogando para depois do Carnaval, chega para ficar jogando depois do aniversário. Eu preciso fazer um apontamento de vida e determinar minha mudança de vida hoje. Eu preciso ser profeta de mim mesmo. Não é questão de adivinhar o futuro, é questão de acreditar num futuro diferente e trabalhar para que ele chegue, porque o futuro não existe, você vai fazer ele chegar. Você precisa ser profeta de você mesmo, porque o profeta, ele acredita que o futuro pode ser diferente se a vida hoje ganhar novas atitudes e novas posturas. Você precisa aprender a escutar a voz de Deus. Não deixar o desespero tomar conta do seu coração, nem a negação. Mas acreditar que a vida pode ser diferente. Não negue e não desespere. Qual foi a última vez que você profetizou alguma coisa para você mesmo? Repito, o profeta não é aquela pessoa que adivinha. O profeta é aquela pessoa que denuncia, que aponta e que acredita que o amanhã pode ser diferente. Você precisa profetizar a vida para o seu próprio coração. Acredite que amanhã a vida pode ser diferente. O que a gente precisa fazer hoje é sair do nosso lugar, se levantar e começar a andar.
Ou você pode continuar nesse mesmo lugar, de braços cruzados, vendo mais do mesmo, assistindo as mesmas coisas, das quais você inclusive já sabe qual é o resultado. Não, as coisas velhas ficaram para trás e em Cristo tudo pode ser feito novo. Agora, quando a gente diz que tudo pode ser feito novo, isso significa que nova também tem que ser a nossa fé, nova também tem que ser a nossa atitude, nova também tem que ser a nossa postura, nova também tem que ser a nossa percepção da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Deus é por nós e isso basta para que a nossa vida seja nova. Você realmente quer saber como aumentar as suas chances de vencer, ganhar, prosperar, de progredir? Seja lá o que você esteja buscando, ou seja lá qual for a sua ideia de sucesso, eu costumo dizer que para se ter sucesso é necessário passar por um processo. Da mesma forma que existe um processo para se alcançar sucesso, também existe um processo para alcançar o fracasso. Entender cada processo, qual deles você está, é muito importante. Então, fica aqui comigo. Para você aumentar as suas chances de vencer, ganhar, é necessário que você faça algo muito simples mesmo. Mesmo sendo algo muito simples, mas se aplicado com sabedoria, se torna poderoso. E quando eu falo sobre ganhar, é o mesmo que obter vitória, sucesso, prosperar, conquistar, enfim, é você mesmo quem define o seu sucesso, o que você vai querer. Para você aumentar as chances de ganhar, prosperar, de conquistar, é necessário que você entre em campo para ganhar. Entre em campo para ganhar. Isso mesmo. Entre em campo pensando naquilo que você quer, no objetivo final. Em qualquer coisa que você for fazer, pense, fale e haja. Vou acrescentar aqui também, sinta como se você já tivesse ganho. E pare de pensar em perder. Se você pensar, falar, sentir e agir segundo aquilo que você não quer, o seu subconsciente entenderá como algo que você quer. Entendeu a ironia desse paradoxo? Se você pensar, preste atenção, se você pensar, falar e agir segundo aquilo que você não quer, o seu subconsciente entenderá como algo que você quer. E a partir deste momento, o que vai acontecer? Oportunidades aparecerão para que você tenha mais daquilo que você não quer. Se você pensar, falar, sentir e agir segundo aquilo que você não quer, o seu subconsciente entenderá que você quer. E como o universo não fala a sua língua, e sim a língua dos sentimentos, a língua da sua vibração, o que vai acontecer? O universo vai lhe enviar o que eu chamo de oportunidades para você ter aquilo que você não quer, mas que através dos seus pensamentos, palavras, ações e, muito importante, através dos seus sentimentos, você enviou como informação e recebe o que não quer. Em contraste, se você sabe o que você quer e você pensa, fala, sente e age conforme o que você quer, o que vai acontecer nesse caso? Novas oportunidades aparecerão para que você tenha mais daquilo que você quer. Isso que eu estou compartilhando aqui com você é a mesma coisa que você entrar em campo para ganhar o jogo. Em qualquer coisa que você for fazer, você deve pensar, falar, sentir e agir para ganhar e nunca para perder. Se você entrar em campo pensando em perder, você irá perder, a menos que o time adversário seja mais negativo que você. Daí talvez você ganhe. Se você entrar em campo pensando em não perder, olha só, preste atenção. Se você entrar em campo pensando em não perder, as chances para você perder serão muito grandes. Pois o que você está fazendo?
você está dando atenção, você está dando foco para essa possibilidade. Eu não vou perder, eu não vou perder, eu não vou perder. Entendeu? A maior parte da frase diz que você vai perder. Eu não vou perder, eu vou perder. Não significa nada nesse sentido. E isso é o que o seu subconsciente absorverá. Eu vou perder. Agora, escute bem. Se você entrar em campo para ganhar, pensando em ganhar, falando em ganhar, sentindo-se um ganhador e agindo como um ganhador, as chances para você ganhar alcançarão gigantescas proporções. Escute bem, tudo isso porque você deu um comando ao seu subconsciente e lançou ao universo a informação clara do que você deseja. Eu vou ganhar, eu sou um ganhador, uma ganhadora, eu sou um vencedor, uma vencedora. E não me entenda errado, isso que eu estou fazendo aqui não é uma motivaçãozinha barata, não. Isso aqui é real e é uma escolha que você precisa tomar para obter o sucesso, o seu direito de sucesso, a sua decisão de sucesso, caso você queira, é claro. Se você não quer, o problema é seu. Quando eu entendi que o sucesso é uma direção orquestrada com amor e propósito, e que viver o sucesso poderia me trazer bons resultados financeiros, assim como paz interior e assim como realização pessoal, eu comecei a mudar os meus conceitos, comecei a mudar a minha direção. Escute o que eu vou falar. O que eu acabei de compartilhar é muito poderoso, se você entender e colocar em prática. Só que eu não estou dizendo com isso que você alcançará o que você deseja no tempo em que você deseja, mas estou dizendo que ao saber o que você quer, ao ponto de se comprometer emocionalmente com isso, unindo clareza de pensamentos, foco, sentimento e ação, as chances para você alcançar o que você deseja tomará grandes proporções positivas ao seu favor. Qual é o teu sonho? O que te limita? O que te impede? Ou então, quem te impede de alcançar a tua vida extraordinária? Quem impede você resolver teu casamento, o problema? Quem impede você ganhar mais dinheiro? Quem impede você ser promovido? Quem impede? Ou quem impede sua empresa prosperar? Ou o que está te pedindo salvar a sua empresa, salvar seus filhos, resgatar? O que tenho visto? Muitas pessoas com todo tipo de histórias e historinhas, falando todo tipo de besteiras a esse respeito. Eu acredito que se alguém hoje pôde, você também pode. Se alguém hoje tem tido sucesso, você também pode. Se alguém veio de baixo, meio à crise e tem prosperado, você também pode. Se alguém resgatou sua empresa, você também pode. A pergunta é, o que difere as pessoas que podem das que não podem? O que fazem as pessoas que podem? O que tem feito as pessoas que não podem? Como elas pensam, como elas agem, como elas se comportam? Uma coisa é certa, o que eu sei me trouxe até aqui. Vamos lá? O que eu sei me trouxe até aqui. O que eu não sei é o que vai me levar adiante daqui, vai me levar a uma vida melhor, uma vida maior, uma vida sem problemas conjugais ou com menos problemas conjugais, menos problemas de saúde, menos problemas financeiros, menos problemas com os meus filhos. Só se ajuda quem quer ser ajudado. E a primeira coisa que eu te pergunto é, você quer ser ajudado de fato? Você quer ser ajudado? Você quer ficar no nhenhenhê? Ou você quer ser um herói aprendiz? É uma decisão de vida, como você se posiciona. Nhenhenhê, falando do problema, remoendo o problema, se deleitando no problema, pensando no problema, ou perguntar o que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho que aprender, o que é que eu tenho que fazer diferente para sair dessa situação e chegar lá no meu objetivo. É estilo de vida, é um posicionamento de vida, porque é muito fácil você se deixar levar pelos impedimentos. É muito fácil o dia, a televisão, a mídia te sucumbir numa forma pessimista de ver o mundo, uma forma sem alternativas, uma forma sem condições, sem caminhos. E eu quero falar para você, quantos cursos você fez esse ano? Quantos livros você leu esse ano? Quantos vídeos você assistiu esse ano de treinamento, de capacitação, que você se tornou um ser humano melhor, um profissional melhor, um pai melhor, um esposo melhor? Quantos?
Quantos treinamentos de inteligência emocional você fez? Quantos vídeos? O que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei, porque se eu soubesse eu já teria. O carro que eu ainda não tenho é pelo que eu não sei. O dinheiro que eu não tenho é pelo que eu não sei. E você? O que você não tem, o que você não faz, é pelo que você ainda não sabe. Mas se você soubesse, você teria e você estaria fazendo agora. Isso me leva à consciência que aprender é igual a mudar. O que eu sei me trouxe até aqui. O que eu não sei é que vai me levar adiante. Quando eu aprendo, eu mudo. Como é que eu sei que alguém de fato aprendeu algo quando ela mudou a vida naquele aspecto? Paulo, quando é que eu sei que alguém aprendeu algo sobre finanças? Quando ele ganha mais, quando ele tem mais dinheiro. Quando é que eu sei que alguém aprendeu algo profissional? Quando ele muda profissionalmente, se desempenha melhor. Como é que eu sei que uma esposa aprendeu algo? Quando ela se torna uma esposa melhor. Ou quando ele se torna um pai melhor. A palavra de ordem é aprendizado. Se nós pegarmos a Bíblia, os 15 primeiros capítulos do livro de Provérbios é sabedoria, 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 sabedoria. Buscar sabedoria como ouro e a prata. Buscar sabedoria mais do que se busca o dinheiro. Prega sabedoria no corpo como diademas. Sabedoria, amiga, sabedoria, amigo. E sabedoria se adquire. Você não nasceu com sabedoria. Você não nasceu cheio de caixinhas de sabedoria. Você nasceu vazio, mas com livre-arbítrio de buscar sabedoria, buscar conhecimento, buscar um instrumento de crescimento em você. Então eu quero te convidar hoje. Escreve agora. O que está te faltando na vida? É dinheiro? Prepara um plano de desenvolvimento individual para ganhar dinheiro. É inteligência emocional, autocontrole, ousadia, otimismo, empatia, superação, liderança, porque tudo isso é inteligência emocional. Ó. Liderança é inteligência emocional, empatia é inteligência emocional, ousadia, otimismo, foco é inteligência emocional, capacidade de se relacionar com as pessoas é inteligência emocional, capacidade de retardar o prazer imediato, como criancinha que busca todo tempo o prazer imediato, isso também é falta de inteligência emocional. O que te precisa? O que te falta? Então busca isso, faz um plano, vai lá, meu casamento, tá ruim essa área, então busca o que você precisa. É na vida profissional, busca, escreve e cria um plano, vai atrás de treinamento, vai atrás de desenvolvimento, vai atrás de livro. Agora, você está disposto? As pessoas estão assim, não, quando eu ganhar dinheiro eu invisto. Não, é o contrário, primeiro eu invisto para ganhar dinheiro. Você não colhe o fruto antes de plantar a árvore, você planta a árvore para colher o fruto, você planta a semente para colher o fruto. Agora tem pessoas que querem colher o fruto. Meu amigo, investe no teu crescimento, investe no que você não sabe, busca o que você não sabe, paga pelo que você não sabe, porque quando você aprender, você muda, porque aprender é igual a mudar. Eu profetizo que agora você vai entrar e vai começar um processo de mudança, ou seja, um processo de aprendizado, para compor o que te falta, porque quando você souber, você vai chegar lá. E o que você não chegou lá é porque você ainda não sabe. Não só você vai resolver os problemas que você tem, mas vai conquistar os grandes objetivos. Mas sabe, a escada para isso, para te levar dos teus problemas aos teus sonhos mais ousados, é sabedoria e aprendizado. E se você gostou, compartilha com o maior número de pessoas. Manda para os teus amigos, vamos ajudar as pessoas. Vamos ajudá-las a entender a mudança que elas podem fazer nelas, o que elas podem conquistar. Compartilha, põe like. Você acredita que prosperidade é uma questão de merecimento ou de capacidade? Eu quero começar com essa pergunta para entender como é que você vê prosperidade. Grande parte das pessoas justifica por que não tem prosperidade, entendendo que não tem capacidade, que não tem recursos, que não teve uma boa educação, porque não fala inglês, porque não teve oportunidades e um monte de justificativas para entender que ele não é próspero. Então eu quero te afirmar mesmo por muitas pesquisas, por muita gente que eu estudei, por muita gente que eu trabalhei. Prosperidade é uma questão de merecimento. Aí você pode se perguntar, mas será que eu não mereço ser próspero? Você merece, mas o teu inconsciente diz que você não merece. O teu inconsciente diz que você precisa viver a vida pelo qual alguém disse para você viver. Talvez dentro da sua mente existe a síndrome da Gabriela, lembra não? Eu nasci assim, eu morri assim. É duro, mas muitas vezes as pessoas querem trabalhar nesse padrão, ou seja, não tem jeito. Fui mal educado, vivo numa comunidade pobre, eu vivo sem recurso, não tenho educação e provavelmente isso vai ser o meu resultado de vida.
serei sempre pobre. O que eu quero agora é destravar isso na sua mente. Eu quero que a sua mente pobre olhe bem para mim. Entenda qual é a tua opinião sobre riqueza. Por que eu falo de opinião? Porque opinião forte gera uma convicção, que gera uma crença. Provavelmente você tem uma crença de falta de merecimento. Provavelmente você tem culpas do passado que alimentam a crença negativa de pobreza. Culpas do passado que alimentam como você deve perseguir suas metas, seus objetivos de vida. Culpas que estão no seu DNA, que estão na sua experiência de vida, meu amigo. Experiência de vida de papai, de mamãe, confundindo o que é trabalho com riqueza. Eu conheço muitas pessoas extremamente capazes, intelectuais, gênios, mas são pobres. Então não é isto que vai direcionar você para a prosperidade. Não é a capacidade. É lógico que se você tiver uma crença poderosa, isso também aumenta a tua capacidade. Mas é inverso, você tem que ter uma opinião, uma convicção e uma crença de que você tem o direito de ser próspero. Isso vai alimentar a tua capacidade. Então quanto maior o seu direito de ser próspero, maior a tua capacidade de gerar riqueza. Então, quanto mais você puder alimentar a sua mente sobre riqueza, quanto mais você puder frequentar ambientes de riqueza, maior a tua opinião que você tem sobre você. E diga para você, eu mereço. É claro que não é tão simples assim afirmar que você merece, que automaticamente a gente quebra uma crença de pobreza. A ideia é que você consiga perceber aonde são seus pontos que engatilham você a entrar nessa direção, nesse drive mental da pobreza. Isso se faz com uma auto-reflexão. Quanto mais você puder refletir, como que surgem essas opiniões, como é que surge essa convicção sobre pobreza, você vai conseguir sozinho detectar, diagnosticar e solucionar. Então, para isso, qual é a minha sugestão? Ok? Frequente mais ambientes e vá dizendo para você que você tem direito. Você tem o direito, porque quando você começar a entender que você tem direito, automaticamente você vai perceber que você merece. Instabilidade é diferente de incerteza. Instabilidade. No cenário de instabilidade, você não está estável. O que significa isso para a mente? Quando você está instável, você está numa zona de desconforto. É exigido algo em você, uma competência que talvez você não tenha, um conhecimento que talvez você não tenha, uma habilidade, uma atitude que talvez você nunca tenha feito na tua vida. Isso chama-se instabilidade. A mente pobre não gosta da instabilidade, então ela volta para a área de estabilidade que chama-se zona de conforto. Numa zona de conforto, meu amigo, minha amiga, você não aprende nada. É na zona de desconforto que você tem insights. É na zona de desconforto que você começa a perceber o quanto você tem que aprender, o quanto você tem que dirigir a sua vida, o quanto você tem que tomar decisões. Essa é a diferença. Na incerteza. Incerteza tem algo a ver com o foco no futuro. A mente pobre não gosta de incerteza. A mente pobre gostaria de ter uma programação certa para o futuro. Planejo hoje e amanhã eu executo o que eu estou fazendo hoje. Então isso é um cenário de estabilidade. Um cenário onde as pessoas entendem que vão ter certeza total. Nunca será assim mais. O mundo está tão doido, o mundo está tão incerto que nada do que a gente faz hoje pode garantir que nós tenhamos sucesso no futuro. Então isso é um estresse para todo mundo. Que grande parte de nós gostaria de ter algo previsível. Acabou a previsibilidade no mundo, não existe mais isso. Então como é que eu posso viver num mundo onde nada é previsível? Trabalhando com outro recurso, um recurso emocional importante que está na inteligência da mente próspera. Quando você está num cenário de incerteza, você está querendo prever o futuro. Quando você quer prever o futuro, provavelmente você vai gastar muito tempo para essa previsão. O que você pode fazer é trabalhar no seu propósito. Quando você tem essa linha de tempo muito bem definida, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que está dentro da tua forma de fazer, você sabe o que você tem poder de fazer ou não fazer. Então escolha o que você pode fazer e decida não fazer o que você não pode fazer. Não estresse somente com cenários pelos quais você não tem controle nenhum. O terceiro cenário é o cenário da insegurança. A mente pobre, quando está no cenário de insegurança, ela não consegue manifestar o seu talento, ela não consegue ter autoexpressão. Existe um congelamento total
que ela fica imóvel, se imobiliza todo o sistema nervoso central da mente pobre. Então, quando você está ativado com a mente pobre, você não consegue expressar quem você é, não consegue expressar a tua força, teu talento, teu recurso principal, que é teu dom. No cenário de insegurança é onde aparece o teu talento, o teu dom, a tua autoexpressão. Então, a diferença é que no cenário de insegurança, a mente próspera entende agora que precisa expressar o que veio fazer no mundo. Consegue expressar o teu propósito, consegue expressar a tua grande força. Essa é a grande diferença. E no cenário de injustiça, a mente pobre congela, porque a emoção que aparece na injustiça é a emoção do ódio, do ressentimento, da vingança, onde a gente quer, na verdade, é fazer com que o vilão seja morto. A gente quer vingança e você perde tempo na busca da vingança. Você cria o papel de vítima. A mente próspera, quando está no cenário de injustiça, ao invés de criar a emoção de raiva, de ódio, cria a emoção do perdão. E quando nós temos a liberdade de perdoar pessoas, você livra você daquela armadilha psicológica que é perseguir o vilão. Você cria agora a figura do protagonista. Então agora você age de acordo com o que você precisa agir, de acordo com a sua linha do tempo, de acordo com o seu propósito de vida. São esses 4 cenários que são ativados. Então essas são as grandes diferenças entre a mente pobre e a mente próspera. Eu quero acreditar sempre, mas às vezes é complicado porque a realidade não ajuda. Como manter a fé? Eu quero acreditar sempre. Eu quero acreditar que a minha vida vai melhorar. Eu quero acreditar que a lei da atração vai funcionar para mim. Mas às vezes é difícil, porque a realidade não ajuda, porque as coisas estão ruins, estão complicadas. Como manter esse sentimento de fé no coração? A primeira coisa é esclarecer para vocês que você não vai acreditar sempre. Pode parecer estranho, né? E por que eu digo isso? Nós somos seres instáveis, cíclicos. A gente tem altos e baixos. Tem dias que a gente acorda meio mal, porque não dorme muito bem. Tem as mudanças hormonais, especialmente para as mulheres. E se você esperar de si que você precisa acreditar e ter 100% de fé, 100% do tempo, que você precisa estar 100% com a frequência elevada a 100% do tempo, você não vai aguentar. Você só vai trazer ainda mais autocobrança, ainda mais autocrítica, sabe? Vai ficar se culpando quando não consegue estar bem, vai ficar se culpando quando fica com ansiedade, quando surge uma dúvida na cabeça. E toda essa culpa, toda essa autocrítica só alimenta ainda mais o medo, alimenta ainda mais a dúvida. É o que eu digo, você fica com medo de estar com medo. E já viu que essa é uma receita pronta para o desastre. É uma receita pronta para te desequilibrar. Não dá, gente. Aceite que nós somos imperfeitos. Aceite que você não vai estar 100% bem 100% do tempo. O nosso trabalho é fazer o que for preciso, fazer ali as técnicas, mudar as nossas crenças, focar cada vez mais na luz, para que você caia cada vez menos e para que você volte, erga a cabeça cada vez mais rápido, para que você levante cada vez mais rápido. Esse é o foco. Não é nunca cair, não é nunca ficar ansioso, ficar duvidando. Não, é trabalhar internamente para que isso seja cada vez menos frequente e para que você levante cada vez mais rápido. Isso é possível. Isso é um caminho possível. Portanto, esse deve ser o nosso foco. Outro ponto importante é não se prender apenas na esperança do futuro, na esperança de um desejo que você quer manifestar. Porque
é uma grande armadilha você ficar projetando toda a sua felicidade em algo que você ainda não tem. Por exemplo, a minha vida agora está toda terrível. A minha realidade está muito ruim, está tudo errado, está tudo terrível. Mas no futuro, quando isso e aquilo acontecer, aí eu vou ser feliz. E daí você fica tentando manter a sua fé, tentando manter a sua esperança que esse dia vai chegar. Mas essa conta não fecha. Porque quando a gente projeta toda a nossa felicidade em algo que nós ainda não temos, em algo que está lá no futuro, você está com o foco na falta. Presta atenção nisso, para quem ainda não me ouviu falar disso, ainda mais atenção redobrada. O foco na falta é quando você só pensa naquilo que ainda não tem. Só até mesmo talvez faça técnicas de lei da atração, agradecendo, ficando feliz, não sei o que, pelo que você ainda não tem. Em vez de valorizar, honrar e agradecer a sua realidade do jeito que ela é hoje. Foco na falta atrai o quê? É uma lei da atração. Você atrai aquilo que você emana, então você vai atrair mais falta. Esses desejos que são a razão da sua felicidade, que é isso que vão te deixar feliz realmente, ficam cada vez mais distantes. E a sua realidade atual vai ficar cada vez mais encrencada, porque você não está dando amor para ela. Você não está dando gratidão para a sua vida. Enquanto a gente não dá gratidão, amor, encontra momentos de alegria no momento presente, honra as coisas boas do momento presente, não tem como mais coisas boas virem. Não faz sentido, não é assim que a lei funciona. Sim, a gente passa por momentos desafiadores, por momentos complicados em que parece que está tudo virado de ponta cabeça. Mas o que eu posso encontrar na minha realidade hoje para valorizar e agradecer? Talvez seja estar viva, talvez seja o alimento, talvez seja o teto sobre minha cabeça, talvez seja uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu gosto, que eu sinto que gosta de mim e focar nisso, agradecer por ela, agradecer pelo sol, pelo básico do básico, pelo sol que te aquece, pelo ventinho, uma brisa no seu rosto, agradecer por ter roupas quentinhas nesse inverno, entende? Valoriza, agradece e honra a vida que você tem hoje. Não só projeta a sua felicidade no que ainda não tem, no que te falta. Que assim, com essa base, com essa gratidão, esse sentimento de gratidão tomando conta cada vez mais do seu coração, é assim que você consegue acreditar com mais tranquilidade, com mais confiança de que, esses desejos também estão vindo e vão melhorar cada vez mais a minha vida. Tenha mais momentos de conexão com Deus, ou com o universo, ou com a vida, com a fonte. Cada um tem um nome que gosta de dar. Tenha mais momentos em que você faz uma oração, em que você conversa com Deus, em que você conversa com o universo. E que você agradece por todas as bênçãos que você já recebeu até hoje. Em que você pede também, depois de agradecer, né? Não vai só pedir, que é o foco na falta, que você pede para que seja cada vez mais guiada, protegida, amparada, para que tudo que for de mais perfeito, maravilhoso, divino se manifeste na sua vida, para que as coisas melhorem a cada dia. Se conecte e confie, sabe? Trazendo à tona no seu coração essa confiança de que você sim está falando com a inteligência divina, que ela está te ouvindo, que ela vai atender às suas preces e vai manifestar esses desejos, essas bênçãos. Use o poder da sua intenção para isso, para criar essa vida que você sonha, para conversar com essa inteligência divina, a partir desse estado de conexão, de confiança, de entrega.
Às vezes a gente olha para aquilo e fala, uau, eu me importei com tanta coisa boba, né? Eu liguei para tanta coisa que não precisava. Eu podia ter vivido mais leve a vida. Eu podia ter vivido mais, eu podia ter arriscado mais, eu podia ter decidido mais. Quero falar com vocês um assunto que eu acredito que, se você não está passando, você já passou ou vai passar por isso, que são as nossas indecisões. Existem várias questões em comum. Para a pessoa, por exemplo, não ter a saúde desejada, para ela realmente entrar em processos de situações que ela não consegue resolver, então se você está passando por alguma situação, seja um sofrimento, seja uma dor muito grande de uma perda, seja uma dificuldade que você não está vendo escolha, em qualquer área da sua vida, pode ser uma área familiar, pode ser uma área de relacionamentos amorosos, pode ser uma área de trabalho, não importa. Qualquer área que você estiver passando, pode ter certeza que dentro dessa área existe uma questão da dificuldade da tomada de decisão. Essa tomada de decisão está muito associado à questão da integridade. A integridade de você estar realmente coerente, ser verdadeiramente consigo mesma. O que eu tô querendo dizer? Às vezes a gente tem a tendência, mais do que a gente imagina, de forma inconsciente, a ser um pouco desonestas com nós. Então, existem pessoas desonestas. Sim, existem. Na verdade, existem. E existem pessoas que mentem para si ou para os outros. Existem. Existem pessoas que têm dificuldade em se curar? Sim, muitas. E uma das razões que essas pessoas não se curam é porque elas não são sinceras, elas não são verdadeiras. Elas mentem e muito. Elas também têm crises de moral. O que são essas crises de moral? São pessoas que às vezes culpam o outro. Aquelas pessoas que apontam o dedo pro outro. E aí, o que acontece é que essas pessoas que fazem isso, elas sabem que elas fazem isso, elas sabem que elas estão culpando o outro. Se a gente não for verdadeiramente honesto com a gente não vai se curar. E aí tá associado uma questãozinha muito próxima à integridade. A nossa mente, ela sabe o que a gente faz. Porque o inconsciente sabe que a gente fez aquilo. O corpo sabe que a gente não foi honesta. Honesta com a dieta, honesta com essa questão da culpabilidade, honesta com falar que eu vou levantar mais cedo e não levantei. Então é uma integridade conosco em primeiro lugar. Se você toma essa decisão de estar 100% íntegro com você, de você realmente falar e fazer o que você está falando, em primeiro lugar para você, pode ter certeza que aí você vai entender muitas coisas que às vezes a gente acha que são de traumas, às vezes situações que, porque eu sofri a crise do abandono na infância, ou porque eu tenho despersonalização, e aí por isso que eu sou assim. Não é por isso. A questão é que às vezes as pessoas elas não conseguem ser honestas com elas mesmas. E aí o que acontece? A pessoa não melhora. A pessoa não entra nesse processo de olhar para si. E tirem duas palavras que eu quero, que é muito importante para a gente ter esse processo de saúde, que é a palavra culpa e a palavra merecimento. Quando a gente fala eu mereço tudo, porque eu mereço ter o melhor, sim, você merece. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente coloca eu mereço, na verdade a gente não tem nada, né? Não tem que merecer nada. Ao mesmo tempo que a gente não tem que ter culpa. São duas palavras que não se encaixam muito, merecimento e culpa. Simplesmente devemos, eu mereço ter isso, eu mereço ter aquilo. Não. Você é isso, você é aquilo. É isso que é o mais importante.
Então, na hora que a gente for olhar pra gente, por exemplo, uma situação de trauma, às vezes a gente tem dois olhares. É uma outra questão na hora de tomar decisão. O nosso tema hoje é decisão associado a esse processo sobre nossas mentes, sobre a nossa saúde, como a gente lida com as nossas dificuldades. E aí, quando a gente olha para os traumas que estão aí, né, os traumas que a gente vivenciou, que a gente às vezes acorda com aquilo e dorme com aquilo e não consegue resolver, e faz terapia, e faz isso, vai no médico e toma remédio para crise de pânico, para depressão e assim por diante, né, para dor. A gente tem dois tipos de situações que podemos encarar aquele trauma. A primeira forma é através da angústia, que é através da identificação daquele trauma. E a segunda forma é através da sabedoria. A sabedoria de saber como você vai lidar com esse sofrimento, com essa situação que aconteceu. E o que determina você entrar na angústia ou entrar na sabedoria não significa a intensidade do que você sofreu, a dor que foi aquilo. Com certeza tem tristeza, pode ter sofrimento, tá tudo bem. A questão é a decisão que você toma todos os dias da sua vida e encarar essa situação que aconteceu na sua vida e você olhar para isso como se você não tivesse saída disso. Aí sim você entrou na angústia. E as pessoas ficam anos com isso, anos nesse sofrimento. Então a questão da sabedoria é você olhar para isso e você tomar a decisão que você não precisa sofrer, que você realmente vai olhar para essa situação e buscar uma sabedoria. E buscar em toda essa situação que aconteceu desse sofrimento com você, que ali tem uma sabedoria, que ali tem um aprendizado, e que você vai sair de todo esse trauma, de toda essa dor, porque você não vai se render a isso, você vai vencer isso, você vai olhar para isso e vai, eu sou muito maior do que isso no bom sentido, no sentido de você olhar para isso, olhar para os aprendizados e transformar essa angústia numa sabedoria imensa. As pessoas que têm saúde, as pessoas que estão lá em cima, na vitalidade, na energia, que tem aquele DNA da alma vibrando, são as pessoas que escolheram pegar essas angústias, não importa os traumas de vida. Às vezes a gente acha que, mas é porque eu tive aquele trauma de vida, eu passei por isso, ninguém sabe o que eu passei por isso. Não, tem gente que passou por isso, tem gente que passou muito pior, mas nós, como vivemos só no nosso mundo, a gente acha que só a gente passou por aquela dor, só a gente sofreu ao máximo daquilo, ninguém passou por isso para saber. Não, muita gente passa, e eu posso dizer aqui para você que diariamente pessoas vão viver o seu trauma também. Então a forma aí e a fórmula não é você passar por um sofrimento, você ter sido rejeitada na sua infância, você ter sido traída, se você ter sofrido um relacionamento abusivo, você ter falido, você tá com dívida, você tá numa crise existencial e ter acontecido tudo isso ao mesmo tempo, ou simplesmente você não encontrou seu propósito, não importa. Uma pessoa está passando por isso e essa pessoa transformou toda essa angústia numa baita sabedoria. Sabe por quê? Porque elas não desistiram. Elas pegaram aquilo, olharam para o trauma e disseram: eu não vou me derrotar. A essa decisão de que isso não vai me derrotar, de que esse trauma, de que essa dívida, de que essa falta de trabalho, de que esse relacionamento horrível que eu passei, e tudo isso não vai me derrotar. É isso que essas pessoas disseram. Essa é a diferença entre uma pessoa que tem muita saúde, que tem muita vitalidade, de uma pessoa que está ainda no sofrimento, que fica nesse sofrimento. E às vezes a gente pensa e fala: mas eu preciso entender, né, o que está acontecendo comigo. Eu preciso entender o que está acontecendo, aquilo que aconteceu. Não,
não precisa entender. Porque às vezes a gente acha que se eu souber o porquê daquilo, eu vou melhorar. Aí vai vir, desce um anjo do céu, vamos dizer, Deus desceu do céu, falou por quê? Já foi, é passado. Não tem muito o porquê. Se você souber, maravilha. Mas não é a questão você saber o porquê isso aconteceu ou não. A questão é como você olha para isso. Então, escolha colher a sabedoria ao invés da angústia. Prestem atenção nas palavras que vocês usam em relação às palavras tóxicas. As pessoas, às vezes, que elas querem se curar, né? Elas querem estar bem. Eu quero me livrar da crise de pânico, eu quero me livrar da depressão, eu quero me livrar dessa dor, dessa angústia que eu tô sentindo, dessa situação de vida que eu tô, desse relacionamento e assim por diante. E às vezes, elas não percebem as palavras tóxicas que elas usam no dia a dia delas. Então, começa a observar se você usa palavras positivas no sentido de palavras que trazem uma alta vibração. Se você é uma pessoa que fala essas palavras de alta vibração, que são positivas, ou se você fala muitas palavras tóxicas, muitas críticas, muitas reclamações, né? Se você já acorda de manhã com aquela cara de bode, com aquele pensamento que você já tá remoendo dentro de você. E aí, quando a gente para pensar que cada dia que a gente tem uma decisão e a gente observa, uau, vai chegar um momento, em algum momento da nossa vida, nós sabemos que nós vamos morrer, né? Não estou querendo ser trágica aqui, mas a gente pode usar isso como uma história de aventura, em que você sabe que esse dia de hoje, em que nossa conversa aqui, com esse diálogo genuíno entre eu e vocês, entre vocês e vocês, né, você consigo mesmo, é uma conversa que você não vai ter outro dia, que você está tendo agora, isso é único. Nós aqui, né, nós todos aqui, é único esse momento. Então amanhã, lembre-se de abençoar o seu dia, porque amanhã também vai ser um dia único. A gente vai sentir saudade também, porque é um dia da nossa vida, como outros. Às vezes a gente olha para aquilo e fala, uau, eu me importei com tanta coisa boba, né? Eu liguei para tanta coisa que não precisava. Eu podia ter vivido mais leve a vida. Eu podia ter vivido mais, eu podia ter arriscado mais, eu podia ter decidido mais. A gente tem que sim viver a vida com mais leveza e tomar decisões e arriscar mais. Vamos viver mais, vamos apreciar mais, vamos aproveitar mais, arriscar e tomar decisões. Porque ficar em cima do muro, né, às vezes, essa decisão de esperar quando estiver pronto, quando tiver razão, quando tiver certo, quando eu parecer bom. Lembram? É só hoje que a gente tem. Ansiedade não é uma doença. A ansiedade é uma emoção natural que todo ser humano tem a capacidade de sentir. O que eu tô falando aqui nesse vídeo é o que a gente chama de ansiedade tóxica, quando essa emoção natural chega num nível que para de ser saudável. Os primeiros sinais da ansiedade sempre aparecem no corpo. E um jeito fácil de lembrar desses sinais é pensar que todos eles têm a ver com agitação ou aceleração. Por exemplo, a sua respiração fica mais agitada, mais ofegante. O seu coração bate mais rápido. Os seus músculos podem ficar mais agitados, mais contraídos. O seu olhar e a sua concentração, eles podem ficar mais acelerados, mais distraídos. Assim como o seu trato gastrointestinal pode ficar mais agitado, menos previsível, você pode ter mais diarreias, náuseas, constipação. E da mesma forma, a sua pele também pode ficar mais irritada, mais agitada. O segundo sintoma clássico de ansiedade é uma tendência a fugir de qualquer pessoa, situação ou lugar que te cause ansiedade. Muitas pessoas perguntam, né, por que a pessoa ansiosa acaba se isolando cada vez mais? E a resposta é que a pessoa com ansiedade se isola aos poucos, fugindo
fugindo aos pouquinhos de toda situação, pessoa ou lugar que causa ansiedade nela. E infelizmente o resultado disso é que a pessoa ansiosa acaba vivendo em prisão domiciliar, praticamente, sem ter cometido crime nenhum. Como ela foge de tudo que causa ansiedade nela, ela tem menos opções, e tendo menos opções, ela tem menos liberdade. O terceiro sintoma clássico de ansiedade é a dificuldade de viver no presente. Dentro dos pensamentos da pessoa ansiosa, ela tá quase sempre sofrendo por antecipação ou remoendo algo do passado. Essa história de que a ansiedade é excesso de futuro é mais ou menos verdade, porque a pessoa ansiosa também remói muito situações do passado. A pessoa ansiosa tá sempre olhando para as últimas 24 horas e pensando assim, nossa, será que eu falei bobagem naquela hora? Putz, será que eu deveria ter respondido outra coisa para aquela pessoa? E tanto as memórias do passado quanto as preocupações do futuro causam ansiedade nela. E é por isso que para a pessoa ansiosa, desenvolver a capacidade de saborear o aqui e o agora é tão importante. E o quarto sintoma clássico de ansiedade é o medo constante do julgamento alheio. Pouca gente fala sobre isso, mas é muito comum que pessoas ansiosas não se sintam elas mesmas em volta dos outros. Como a ansiedade também está conectada com a timidez, é muito comum que a pessoa ansiosa tenha medo de falar das suas opiniões, dos seus gostos e também do que ela quer. A pessoa ansiosa tem uma tendência de se submeter às vontades dos outros e anular as próprias vontades. E é por isso que é muito importante para a pessoa ansiosa não só aprender a se acalmar, mas também aprender a ser firme e impor limites. Agora, se você se identificou com esses sinais, eu tenho um recado importante para você. Eu preciso te dizer que isso tem cura. Essa cura não é mágica, não é instantânea, ela envolve muito trabalho e ela envolve que você pare de fugir da ansiedade e comece a enfrentar a ansiedade em pequenas doses, em pequenos passos.